Pessoal, bom dia. Eu espero encontrá-los bem, com saúde, todos com paz. Meu nome é Drísio Simeão. Nós iremos fazer um estudo sobre os fundamentos da administração pública, né? As suas características, as suas nuances. Dessa forma a gente inicia. Eu queria fazer aqui um breve estudo sobre o que seria normas jurídicas, né? O que seriam as regras e princípios. Para quê? Para que a gente desenvolva o nosso estudo pautado, né, no ordenamento jurídico, que é de suma importância a gente compreender nesse momento, né? Então nós temos o direito, ele é ramificado, né? Nós temos o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito processual, civil, né? Então essa essa digamos essa ramificação nos traz o que? Ela nos traz o que nós podemos entender como um ordenamento, né, sistematizado, para que a gente passe a falar sobre a fundamentação, os fundamentos da administração pública. É necessário que a gente entenda o que seria normas jurídicas, né? O que é uma norma? Quando a gente diz assim, não, esse assunto, essa matéria já está normatizada, é quando ela está obedecendo a um regramento, né? O que seria um regramento, Edris? Ora, a palavra regra já nos traz o quê? Uma conduta a ser respeitada, né? Então, quando a gente fala que a norma jurídica, né, ela faz parte do ordenamento jurídico, é porque anteriormente as nossas condutas elas foram regradas, né? Nós temos aí como conviver, digamos assim, socialmente através desses regramentos, através desses princípios que foram pré-estabelecidos, né? Então, o direito ele não se resume a um conjunto de palavras escritas ou disposição legal, ou dispositivo legal, né? Na verdade, o que exprime o direito? O direito as normas jurídicas, os valores reputados como dignos de proteção pela sociedade, ou seja, nós somos, né, pautados por costumes, né? Nós pautamos a nossa vida através de legislação, nós pautamos a nossa vida através de quê? De uma busca pelo convívio social harmonioso, né? Então, quando a gente fala em princípios, tá certo? É justamente a essência dessa busca pelo bem comum, né? Pelo respeito ao próximo, né? E então na esfera administrativa não é diferente. Quando a gente fala assim, o que seria a administração pública? É justamente você gerir a coisa pública voltada para quê? Para o bem das pessoas, para o bem social, né? Então as normas jurídicas, né, elas expressam esses valores, tá certo? E são classificadas basicamente nisso que eu estou falando, em regras e princípios, né? As regras elas contemplam previsões de conduta determinadas e precisas. O que é isso, Edrizio? É a forma como a gente deve agir, né? São as condutas que a gente deve seguir. Ou seja, o sujeito eles devem, quando a gente fala que o sujeito ele deve, né? O indivíduo ele deve, então ele é obrigatório a seguir aquela regra. Quando ele não deve, é porque aquela regra é proibida, né? Ou podem, é facultativo. Vamos aqui trazer um exemplo do nosso Código de Trânsito, né? Existem artigos do Código de Trânsito que possibilitam você fazer uma manobra assim, uma manobra diferente, mas tem regramento no Código de Trânsito Brasileiro que você é terminantemente proibido, né, de fazer, de executar. Eu posso beber, né, tomar bebida alcoólica para dirigir? Hoje é terminantemente proibido isso, né? Não exigia regramento a respeito disso, não exigia uma legislação que proibisse isso, né? Mas hoje nós já temos aí o nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Pessoal, uma coisa que nós temos que ter em mente é que tudo o que acontece na administração pública, né, seja através
de licitação através de até de um ato discricionário de um gestor público, ele tem que estar pautado na legalidade, né? Ele tem que existir, tem que respeitar, tá certo assim, uma legislação que vem por trás disso. Um exemplo de regra, né? Tá lá no artigo 2º da lei número 8666 de 93. Essa lei ela trata de quê? Das licitações públicas, né? Das aquisições de produtos, das aquisições de bens e de serviços por parte do Estado, né? Por parte dos entes federativos, né? Ou seja, a União, os Estados membros, né? Junto com o Distrito Federal e os municípios, né? Então, serão necessariamente o que? Precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação, na referida lei, as compras, né, e alienações pela administração pública. Ou seja, existe todo um comando, digamos assim, um comando legal por trás disso. Você não pode simplesmente, como gestor público, comprar o seu bel prazer. Não, porque eu gostei daquele veículo, eu vou lá e vou comprar para a minha prefeitura. Eu não posso fazer isso. Existe todo um regramento, né, que antecipa isso. Então, assim, nós podemos falar que a administração pública ela é pautada, né, ela tem que respeitar o que se chama legislação. Se ela não fizer isso, ela vai incorrer, né, em anulação desse ato, os atos praticados sem respeito à legislação não serão válidos, né? Existem aí muitas legislações a respeito, né? Os gestores por vezes não respeitam, tá certo? Essa legislação e aí por isso que nós temos aí um Brasil com tantos desmandos, digamos assim, né? Então, ao efetuar uma compra para a administração, o agente público ele deve necessariamente observar a regra prevista em lei, certo? Deve realizar uma licitação prévia, a menos que se depare com alguma das hipóteses de exceção também previstas na lei. Ou seja, são aquelas situações em que a própria legislação do direito administrativo, tá certo? Ele autoriza, né, sem ser necessário a prévia licitação, tá certo? Fazendo aqui o nosso comentário acerca dos princípios, quando a gente fala em princípios, né, vamos aqui trazer para a nossa vida pessoal, né? Quando a gente ouve, não, a pessoa fulano de tal, ele tem bons princípios, né? São coisas positivas, coisas boas, né? Princípios morais, princípios éticos. Então, na administração não é diferente. Os princípios, eles são pautados justamente para quê? Para o bem comum das pessoas, né? Para trazer digamos assim, coisas boas para as pessoas, no sentido de respeitar a dignidade do ser humano, respeitar a dignidade do contribuinte, né? E na administração pública não é diferente, gente. Um dos princípios que regem as licitações públicas, né, é o da igualdade entre licitantes, ou seja, você vai participar de uma licitação, então você tem que ir, né, de igual para igual com os outros que estão concorrendo àquela licitação, né? Então não é admitido o estabelecimento de condições que impliquem preferência a favor de determinado licitante em detrimento dos demais. O que quer dizer isso, Adriles? Eu não posso ser prejudicado porque o meu concorrente ele tem uma empresa maior que a minha, ele tem uma empresa com um prédio mais bonito do que o da minha empresa, né? Porque ele é mais velho que eu, né? Então, assim, são questões que são terminantemente proibitivas no direito administrativo. Então, isso é pautado em quê? Nos princípios. E um dos princípios da licitação é o da igualdade entre licitantes. A gente ouve muitas histórias sobre licitações, né? Mas a gente não vai adentrar nesse mérito aqui. O nosso propósito aqui é trazer uma explanação generalizada sobre os fundamentos, né, da administração pública, certo? Pois bem, pessoal, a administração pública, ela nos traz algumas
peculiaridades em relação à sua conduta, né? A forma como ela digamos assim, gerida, né? Então, pautado nisso, nós temos que nos atentar a os princípios, tá certo? Que devem ser respeitados, que devem ser seguidos pelos gestores públicos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas privadas, né? E hoje estou na esfera pública, então eu conheço os dois lados, digamos assim, as duas searas, né? Então, o que é que eu pude perceber? Existem, né, gestores que realmente se preocupam, tá certo? Que fazem da sua administração uma administração de estrita consonância, ou seja, de estrito respeito à legalidade, tá certo? Do que impõe a nossa Constituição Federal, né? E existem uns verdadeiros desmandos, né, por parte também de administradores, tá certo? A nossa Constituição Federal, ela nos traz aí os princípios basilares, ou seja, os princípios que permeiam, que devem ser respeitados por esses gestores, né? São os princípios expressos que estão capitulados lá no artigo 37, tá certo? Da nossa Carta Magna, né? Então, o que é que ele nos traz? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, o gestor que não traz isso para a sua administração, que não respeita, né, esses princípios, ele está fadado a quê? A praticar atos improbos, a praticar atos que não estão de acordo com o que fora previamente estabelecido por a nossa Constituição, né? Então, esses princípios eles devem ser o norte de qualquer administrador público, né? Para quê? Para que ele não tenha problemas com a justiça, ele não tenha problemas com a própria administração, né? Se ele não pautar a sua administração seguindo realmente esses princípios, ele com certeza será prejudicado de todas as formas, né? A gente tem visto aí no nosso país uma gama de processos, né? De gestores respondendo processos de todas as naturezas por conta de desmandos, né? Porque não quer seguir, não quer respeitar o que fora previamente estabelecido, ou seja, os princípios basilares de qualquer administrador. Vamos aqui fazer um comentário de cada princípio, né? Trazendo aí, desculpe pessoal, trazendo aí inicialmente o princípio da legalidade. Quando a gente fala fulano de tal é estritamente legalista, o que, que a gente quer dizer com isso? Ora, que ele segue justamente o que existe na legislação, o que a legislação estabelece para aquela situação, né? Para aquele caso concreto. Então, quando a gente vê um gestor, né, que respeita realmente a legislação, né, que respeita a lei de responsabilidade fiscal, ele está fazendo justamente o que a Constituição determina, né? O que os princípios norteadores da administração pública determinam, né? Então, o princípio da legalidade, ele estabelece que toda e qualquer atividade da administração pública deve ser autorizada por lei. Gente, é diferente da esfera privada, né? Na esfera privada, o que a lei não estabelece, nós podemos fazer, né? O que a lei não proíbe, nós podemos realizar, digamos assim, né? Então, em outras palavras, a administração só pode agir segundo a lei, né? Segundo legem, e não contra a lei, né? Que é o contra legem, ou além da lei, que é o preter legem. Então, a lei é digamos assim, é o comando principal de qualquer administrador. Tudo o que ele for realizar, né, na administração, ele tem que seguir estritamente os comandos da lei, né? Isso é princípio basilar do Estado de Direito,
certo? Nós temos situações onde praticamente os gestores, né, sejam governadores de estado, né, presidentes da república, é como se eles administrassem desrespeitando, né, afastando qualquer legislação que exista acerca da administração pública, né? Então a lei ela é um instrumento portador da vontade dos cidadãos, né? E a administração tem o poder de satisfazer essa vontade, né? De tornar concreto o interesse geral. Isso é o propósito maior da administração pública, né? Então o respeito à legalidade é diretriz básica para a conduta dos agentes públicos, né? Sejam eles do executivo, né? Sejam eles do legislativo. Então nós temos que ter em mente que o ordenamento jurídico, né, especificamente a legislação concernente à administração pública, ela está voltada para todos os entes públicos, né, e para as pessoas, os particulares que fazem parte também da administração pública, né. Se eu tenho um contrato, né, eu ganhei uma licitação, digamos assim, eu participei, eu concorri de uma licitação e estou, né, de certa forma fornecendo, participando daquela administração, fornecendo serviço ou insumos, né, digamos assim, eu tenho que respeitar também a legislação, né, que pauta o quê? A administração pública. Por quê? Porque eu sou participante daquela administração, né? Então, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, né, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. Isso aí é de suma importância para a gente entender como é que funciona, né, como é que funciona a administração pública. Fazendo aqui também um breve comentário acerca de outro princípio interessantíssimo, que é o princípio da impessoalidade, né? Então, o agente público, né, a pessoa que está gerindo a coisa pública, ele não pode buscar promoção pessoal, sob hipótese alguma, né, utilizando-se da máquina pública. Nós vemos muitos exemplos aí pelo Brasil afora de pessoas que trazem para si, digamos assim, a posse, né, da coisa pública. Nós temos exemplos diversos aí de gestores que utilizam a máquina estatal, né, a máquina pública para se promover, né? Então, quais são os pilares, digamos assim, desse princípio, né? Dever de isonomia, né, por parte da administração pública, ou seja, todos devem ser tratados de uma forma igual, né, sem haver benefício para um ou para outro, tá certo? Dever de conformidade aos interesses públicos, ou seja, sempre visando, os atos devem ser praticados, né, sempre visando o interesse público, nunca o seu pessoal, né? Vedação à promoção pessoal dos agentes públicos, é isso que eu estou falando. O gestor público ele não pode pegar um microfone, um palanque e dizer eu fiz essa praça, né? Eu comprei a ambulância, né? Eu encaminhei. Não, nós temos que ser pautados sob conceitos de administrador público, ou seja, o município foi quem adquiriu essa ambulância, né? O município foi quem construiu essa ponte, o município está trabalhando para a recuperação dessa estrada vicinal, etc. e tal. Então, o princípio da impessoalidade, gente, ele estabelece que os atos administrativos devem ser praticados tendo em vista o interesse público, né? E não os interesses pessoais do agente, tá certo? Então a administração tem que beneficiar, né, a população, não é de outra forma, né? Quando você vê um agente utilizando a primeira pessoa, né, do singular, então você vá atrás que essa pessoa ele não está, digamos assim, com boas intenções, ele quer se autopromover, ele quer trazer para si todos as realizações, né? É o que a gente chama aí de promoção pessoal. Nós podemos aí citar um exemplo, né,
dos concursos públicos, né? O porquê do concurso público é justamente para trazer essa igualdade, né? Essa impessoalidade, né? Trazer aí esse princípio da impessoalidade como sendo um respeito, né? Perante a população, perante aos indivíduos, né? A Constituição exige o concurso público como condição para o ingresso em cargo efetivo, né? Ou emprego público. Está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, né? Ou a realização de licitação pública, né? Para a contratação de obras, né? A compra de produtos, né? De bens, certo? Então, tais institutos, o que é que eles visam? É oportunidade, dar oportunidade para todos. E esse princípio da impessoalidade é uma coisa muito séria, né? A gente vê aí pessoas querendo, digamos assim, se beneficiar, né? Quando, digamos assim, da nomeação dos cargos, né? Muitas vezes o sujeito nem foi nomeado ainda, ele já está fazendo aí a sua política através daquele cargo, né? Já está entrando em contato com os seus para se beneficiar disso. As eleições estão aí próximas, né? E isso acontece muito. As pessoas que são aí detentores de cargo eletivo hoje, né? Eles estão aí fazendo um trabalho nesse sentido de utilização da máquina pública para se beneficiar nas eleições vindouras, né? Então, nós podemos trazer o princípio da impessoalidade como sendo um princípio de busca de igualdade entre as pessoas, né? De busca de não beneficiar A, B ou C, certo? Pessoal, um outro princípio de extrema importância aqui é o princípio da moralidade, né? Quando a gente fala em moralidade, a gente liga logo ao que? A ideia de probidade, né? A boa fé, né, da pessoa. Fulano de tal é uma pessoa de princípios morais, né? Então o princípio da moralidade impõe o que? A necessidade de atuação ética, né, na administração pública, dos agentes públicos, tá certo? Traduzida na capacidade de distinguir entre o que é honesto e o que é desonesto. Nosso Brasil está aí, né, nos mostrando aí uma face extremamente desonesta de alguns administradores públicos, né? Então, o princípio da moralidade, ele corresponde à noção de que de bom administrador, aquele administrador que é pautado na honestidade, né? As suas ações são pautadas na honestidade, é o que a gente vê aí com muita preocupação, digamos assim, né? Então esse princípio ele exige que os agentes públicos, sobretudo aqueles que ocupam posições mais elevadas, digamos assim, como o executivo, tem uma conduta impecável, né, ilibada, tá certo? Exemplar, né, pautada pela lealdade, pela boa fé, né, pela fidelidade funcional e outros aspectos atinentes à moralidade. Ora, aquele funcionário que chega atrasado todos os dias no seu trabalho, né, aquele funcionário que não respeita, digamos assim, muitas vezes o espaço do colega, né, aquele gestor público, né, que não respeita, digamos assim, os seus funcionários, não tem uma conduta ilibada, né, ele está pecando contra esse princípio. É um princípio basilar hoje da administração pública, é a moralidade, né? O funcionário, né, público que trabalha com desleixo, né, bate o ponto e vai embora, né, que o gestor que nomeia parentes despreparados, digamos assim, para cargos públicos, né, são práticas que atentam contra a honestidade e contra a justiça, né? Não é isso que a gente espera de um agente público. Pessoal, um outro princípio de suma importância também é o princípio da publicidade, né? Os atos praticados pela administração pública, eles devem ser publicizados, né? O princípio da publicidade, ela impõe à administração pública o dever, é um dever
de dar transparência a seus atos, né, tornando-os públicos, de conhecimento de todos. Nós temos aí o portal da transparência como exemplo, né? Mas aí a gente se pergunta, será que esse portal da transparência ele traz todas as informações da administração, né? Então a publicidade é necessária para quê? Para que os cidadãos e os órgãos competentes possam avaliar e controlar, né, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e todos os demais requisitos que devem informar as atividades do Estado, né? Nós como contribuintes, nós como cidadãos, não costumamos, a verdade é essa, não costumamos acessar o portal da transparência do nosso município, né, do nosso Estado, da União, né? É como se a gente não acreditasse, né, ou não tivesse essa preocupação, tá certo? Lá na Constituição, né, é assegurado que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, né? Então, quando a gente quer uma certidão, tá certo, que ateste alguma coisa, né, de nosso interesse, nós podemos solicitar aos órgãos públicos. A publicidade é de extrema necessidade, é de extrema, digamos assim, importância, né, para a administração pública. Gente, nós temos aqui também o princípio da eficiência. Quando a gente fala fulano de tal é eficiente, né? O que aquela pessoa nos traz? Ela nos traz um bom trabalho, né, um serviço prestado com zelo, né, produtividade, né, perfeição, rendimento funcional. Então, o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com todos esses requisitos, né? É o denominado princípio da qualidade dos serviços públicos, ou seja, a gente quando chega numa repartição pública, nós queremos ser bem atendidos, né? Com presteza, com rapidez, com qualidade, não é assim? É isso que a gente espera de um agente público, né? De um prefeito que a gente faça faça um pedido, né? Que nós façamos uma solicitação. Então, é isso que a gente imagina, tá certo? Que seja a atuação de um agente público, né? Então, existem as cobranças, né, por parte da população, mas mesmo assim parece que não é o bastante, parece que não é, né, o necessário. Na Constituição, se você abrir lá a Constituição, nós encontramos vários exemplos de desdobramentos desse princípio da eficiência, né? A exigência de avaliação especial de desempenho para a aquisição da estabilidade pelo servidor público, né? É aquele período em que o servidor está sendo provado, está sendo testado, né? Para adquirir lá a sua estabilidade, né? A época do estágio probatório, digamos assim, não é isso? Então, pessoal, o nosso estudo foi basicamente isso, né? Nós hoje estamos iniciando, tá certo, o nosso estudo sobre os fundamentos da administração pública e os princípios são de suma importância para a gente compreender, né, como se deve pautar o administrador público, como ele deve ter um comportamento, né, realmente de cuidar da coisa pública, né? Ele não está fazendo nada além do que a gente espera, né? Pois afinal de contas fomos nós que colocamos ele lá e ele tem que fazer um trabalho bom, um trabalho baseado, né, com base na estrita legalidade da coisa, ou seja, as leis estão lá para que ele as respeite, né, e siga pautado nessa linha de administração, tá certo? Eu vou ficando por aqui. O nosso próximo encontro será na outra semana, né? E aí, desde já, desejo um final de semana bem abençoado para todos e fiquem com Deus.